Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa reflexão aqui na nossa Casa Espírita, nosso lar. Hoje nós vamos falar sobre o divino em nós, vamos refletir um pouco sobre isso. E para que possamos entender o divino em nossas vidas, eu vou contar para vocês a Lenda das Lágrimas. A Lenda das Lágrimas está na obra Crônicas de Além-Túmulo, de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Então não esqueçam que é apenas uma lenda. Então rezam as lendas bíblicas que o Senhor, após 6 dias de grandes atividades na criação do mundo, ele resolveu apreciar a sua obra e ficou maravilhado com a sua criação. Os mares imensos, as florestas densas, repletas de flores e de pássaros, perfumes radiantes, a natureza, esbanjando alegria e louvando a sua grandeza. Logo após, então, essa beleza de criação, houve a queda de Adão do paraíso. E o Senhor recolheu-se, entristecido, nos seus impérios celestiais. E resolveu, a partir de então, repartir os seus afazeres, a sua obra terrena, em departamentos, entre os diversos anjos que o acompanhavam. E fechou-se no paraíso e deixou que os anjos fossem, então, administrar esses departamentos na terra. Esperou que o tempo passasse, escoaram-se muitos anos, até que o Criador resolveu convocar novamente esses anjos para que eles lhes trouxessem notícias da gestão desses negócios terrestres. Prepararam-se no céu, então, festas de maravilhas e alegrias surpreendentes para receber esses divinos arcanjos celestes. O Senhor recebeu-os com sua bênção, com sua alegria, e assim começou a questionar. Primeiro falou o anjo das luzes. Senhor, todas as claridades que criastes para a terra refletem as suas bênçãos. O sol ilumina e dá vida a toda a criação. Sem o sol não haveria as lindas paisagens, os entardecer, o nascer e o pôr do sol, cada dia com uma tela diferente que nos brinda de beleza na criação. Fornece a vida às plantas e os animais. Todas as luzes evocam o vosso poder e a vossa misericórdia, enchendo de vida as criaturas. Bendita seja a luz que o Senhor criou. E Deus abençoou então o anjo das luzes, que saiu, dedicado a multiplicar as luzes pelo mundo. Veio então o anjo das terras e das águas e exclamou com alegria: sobre o mundo a terra continua alimentando todas as criaturas, todos os reinos da natureza retiram dela o seu sustento, os tesouros sagrados da vida. As águas parecem sangues benditos, são os mares potentosos, são os rios, são os riachos, as cachoeiras, que alimentam a vida, que embelezam a paisagem terrena, também demonstrando a vossa soberania, o vosso poder e a vossa glória. A terra e as águas do mundo são afirmações da vossa grandeza e da vossa complacência. O Senhor agradeceu e o anjo saiu então, abençoando esses trabalhos sobre as águas e sobre as terras. Em seguida, veio o anjo das árvores e das flores. E olha que interessante o que ele disse: Senhor, a missão que concedestes aos vegetais vem sendo cumpridas com sublime dedicação. As árvores oferecem sua sombra, os seus frutos, a sua madeira, num amor totalmente divino, que mesmo maltratadas escondem as suas angústias, prestando todo o serviço necessário com abnegação e nobreza, todo o concurso necessário para a vida do homem. Algumas, como o sândalo, apesar de feridas, ainda balsamizam o ambiente com o seu perfume. As flores, então, além de embelezarem toda a natureza, perfumam o ambiente. Realmente são criações que demonstram o seu poder,
a sua glória, a sua bondade, a sua misericórdia com todas as criaturas. E assim saiu feliz o anjo das árvores e das flores. Em seguida falou o anjo dos animais. E olhe que interessante que o anjo disse: os animais sabem respeitar as vossas leis. Eles vivem em harmonia, em comunidade, dentro do ecossistema, dentro de tudo que a vossa sabedoria vos traçou. Não abusam das suas faculdades e têm época própria para o desempenho de cada uma das suas funções, consoante os vossos desejos, suprema misericórdia. Todos têm uma missão a cumprir e todos as cumprem fielmente, abnegadamente. E muitos, ao lado do homem, substituem nos trabalhos pesados, ajudando-o a conservar a saúde e a buscar o pão de cada dia no seu trabalho diário. As aves, quando não cantam de dia, cantam à noite, alegrando o ambiente, prestando homenagem assim a toda a criação e as suas belezas infinitas. E Deus, com um sorriso alegre e paterno, abençoou o mensageiro que falava sobre os animais. Foi então que chegou a vez do anjo dos homens. O anjo dos homens estava taciturno, angustiado, o que provocou admiração nos demais anjos, pela sua tristeza, e disse: Senhor, ai de mim, enquanto os meus companheiros vos podem falar da grandeza com que são executados os vossos decretos pelos outros elementos da criação, eu não posso falar o mesmo dos homens. A descendência de Adão se perdeu num labirinto de lutas criados por ela mesma. Dentro das suas possibilidades e do seu livre-arbítrio, ela é engenhosa e sutil, a inventar todos os motivos para a sua perdição. Já criaram todas as dificuldades, desvios e confusões para a sua vida. Além de tudo, chamam a propriedade aquilo que vos pertence, Senhor, e lutam por ela com ambição e egoísmo. Toda a terra está dividida e as criaturas humanas se entregam à tarefa absurda da destruição das tuas leis grandiosas e eternas. Não tarda que os homens matem os próprios homens, tal a extensão das ânsias em conquistar e possuir. O anjo dos homens não se aguentou, e lágrimas começaram a escorrer do seu rosto convulsivamente. Ele não conseguia mais falar. O Senhor, entristecido, desceu do alto celeste, tomando-lhe as mãos, disse: A descendência de Adão ainda se lembra de mim? Não, Senhor. Desgraçadamente, os homens vos esqueceram. E o Senhor disse: Essa situação será remediada. E, alcançando as mãos generosas, fez nascer ali mesmo no céu um curso de águas cristalinas, e, enchendo um cântaro com essas pérolas liquefeitas, entregou-a ao seu último servidor, exclamando: Volta à terra e derrama no coração de seus filhos este licor celeste, que chamará água das lágrimas. Seu gosto tem ressaibos de fel, mas esse elemento terá a propriedade de fazer que os homens me recordem, lembrando-se da minha misericórdia paternal. Se eles sofrem e se desesperam pela posse efêmera das coisas atinentes à vida terrestre, é porque me esqueceram, olvidando a sua origem divina. E esse dia o anjo dos homens derrama na alma atormentada e aflita da humanidade a água bendita das lágrimas remissoras. E assim, toda vez que o homem tem amarguras, tristezas e dores, essas lágrimas vêm à tona e fazem com que ele recorde do divino nele, fazem com que ele recorde de onde o homem veio, da sua essência espiritual, fazem com que ele recorde de Deus. Então, esta lenda da criação das lágrimas nos homens, ela é muito bonita. E ela faz com que nós possamos refletir
que realmente toda a criação está de acordo com as leis divinas e que nós, homens, que nos distanciamos dessa lei e que pervertemos essa lei, e isso é que nos traz a dor e que nos traz a infelicidade. É o nosso livre-arbítrio. Nós, diferentemente de toda a criação, nós temos o livre-arbítrio, a inteligência, justamente essa faculdade do espírito que nos foi dada para que possamos crescer, evoluir e um dia nos tornarmos anjos, fez com que nós preferíssemos dominar os mares, dominar os animais, dominar a natureza, não só dominar, como também destruir. E infelizmente nós não nos satisfazemos em dominar apenas a natureza, nós dominamos também o próprio homem, nós o escravizamos, nós tiramos dele os seus sonhos, as suas virtudes, as suas esperanças. Então, nós precisamos pensar a responsabilidade que nós temos dentro desse todo, dentro dessas angústias, dentro dessas tristezas, dessa destruição da lei divina que muitas vezes nós tomamos parte. E temos que pensar no dia a dia, nas nossas pequenas atitudes, em quantas vezes nós não estamos deturpando essa lei divina. Vamos pensar nos nossos atos e por que sofremos, que são consequências das nossas atitudes. Ninguém gosta de sofrer. Nós não nascemos para o sofrimento e para a dor. Isso é bem importante que a gente entenda. Deus não quer o nosso sofrimento. E nós, como seres racionais, também temos que procurar aliviar os nossos sofrimentos e fazer todo o possível para abrandar o sofrimento alheio. Só nós teremos que nos resignar quando realmente os problemas não possuem solução. Então é o momento da resignação e da confiança em Deus. Mas nós não nascemos para sofrer. Qual o objetivo da nossa vida? Qual o objetivo de nos criarmos seres perfectíveis? O nome já está dizendo. Deus nos criou para que nos tornássemos anjos, para que nós ajudássemos como co-criadores na sua divina criação. E o caminho é fácil, o caminho é do amor, da caridade, do perdão. Mas nós atrapalhamos esse meio de campo e trouxemos sofrimentos para nós mesmos. Então, o nosso destino, o divino que está em nós, não quer o sofrimento. E nós temos meios de nos afastar do sofrimento. É muito interessante, porque neste livro, escrito em 1850, deixa eu ver a data certinha, 1846, Leon Denis, quando fala do problema do ser, do destino e da dor, ele fala muito sobre a dor. E ele traz algumas colocações muito interessantes, escritas há muito tempo atrás. Eu me permito ler um trechinho para vocês dessa obra. Debalde se realizam progressos, se estende a civilização, se desenvolvem a higiene e o bem-estar, doenças novas aparecem e o homem é impotente para curá-las. Cumpre reconhecer nisso a manifestação da lei superior de equilíbrio, da qual havemos falado. A dor será necessária enquanto o homem não tiver posto o seu pensamento e seus atos de acordo com as leis eternas. Deixará-se fazer sentir logo de que se fizer a harmonia. Todos os nossos males provêm de agirmos num sentido oposto à corrente divina. Se tornarmos a entrar nessa corrente, a dor desaparece, com as causas que a fizeram nascer. Os sofrimentos poderão variar, deslocar-se, mudar de aspecto. A dor persistirá, enquanto o egoísmo e o interesse regerem as sociedades terrestres, enquanto o pensamento se desviar das coisas profundas, enquanto a flor da alma não tiver desabrochado, ou seja, enquanto o divino não estiver presente em nós, enquanto nós não manifestarmos o nosso amor que está nos nossos corações, a dor servirá para que lembremos-nos de Deus, lembremos-nos do propósito,
pelo qual nós fomos criados. Mas no fim desse capítulo, Leon Denis nos diz: vivemos em tempo de crise, isso lá em 1800, para que as inteligências se abram às novas verdades, para que os corações falem, serão necessários avisos ruidosos, serão precisas as duras lições da adversidade. Conheceremos dias sombrios e períodos difíceis. A desgraça aproximará os homens, só a dor verdadeiramente lhe faz sentir que são irmãos. E Jesus nos traz um alívio para nossas dores. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repousos para vossas almas, porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Esse jugo é a lei de Deus. O jugo que é leve é o amor e a caridade que Jesus quer que nós pratiquemos no nosso dia a dia. Por isso que é leve. Parece tão fácil, parece tão simples, e nós sabemos que devido às nossas resistências, o nosso rancor, todas as nossas faltas, tudo aquilo que ainda nos prende, né, à inferioridade, faz com que nós lutemos contra aquilo ao qual nós fomos criados, contra o divino que existe em nós. Nós permaneceremos em sofrimento enquanto nos afastarmos das leis divinas, das leis da criação. Precisamos buscar Jesus, precisamos buscar vivenciar o seu Evangelho e não esquecer que nós jamais estamos sozinhos. Nós temos uma pleiade de espíritos ao nosso redor. Todos nós temos os nossos anjos da guarda, os nossos anjos guardiões. A oração é algo extremamente poderoso que temos ao nosso lado, ao nosso favor, que nos liga às esferas superiores, que faz com que os nossos pedidos, com que os nossos desejos mais profundos sejam atendidos pela espiritualidade, na medida do nosso merecimento, da nossa fé, da nossa vibração. Precisamos acreditar em tudo aquilo que o Cristo veio e nos disse. Precisamos acreditar que a nossa vida é eterna, que o nosso espírito é imortal, que a vida, tudo que nós fazemos aqui tem um efeito. Tudo terá uma causa e tudo terá um efeito. Então nós precisamos fazer o nosso melhor para que o nosso futuro seja melhor. Todas as dores, todos os sofrimentos serão aliviados na medida das nossas atitudes do hoje, dos nossos pensamentos do hoje, da nossa fé e na certeza de que a vida continua, na certeza de que somos amparados, na certeza de que Jesus está no leme da nossa nação, de que temos o divino em nós e que nós precisamos apenas reacender essa chama. Esta era a mensagem de hoje. Eu espero que todos tenham muita saúde, muita paz e que continuem com o pensamento elevado, fazendo o Evangelho no lar, para que possam trazer boas vibrações e bons sentimentos aos seus lares, aos seus bairros, enfim, a toda a nossa cidade. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, aos nossos mentores. Vamos pedir por todo o planeta, para que boas energias, para que bons pensamentos possam emanar de cada um de nós e assim mudarmos essa atmosfera, para que tenhamos certeza na vida eterna, para que tenhamos certeza na misericórdia divina, na bondade de todos os anjos que nos protegem e nos auxiliam na nossa caminhada, para que tenhamos certeza que a fé é um potencial divino que existe em nós e que ela remove, sim, montanhas.
Que Jesus ampare a todos nós, a todos os doentes, a todos aqueles que estão angustiados, tristes, sozinhos, a todos aqueles que estão precisando nesse momento de muito amor, de muita paz, de muita luz. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.